Igreja Batista Getsemane, essa igreja que Deus tem abençoado ricamente e tem levantado com um grandioso propósito nessa terra. Vamos nos colocar de pé, toda a igreja, e vamos abrir nossas Bíblias no terceiro Evangelho do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, e versículos 22 ao 25, de 22 a 25. Lucas, capítulo de número 8, e versículos de 22 a 25. Estamos felizes por mais um convite do nosso pastor Luiz Carlos, da nossa missionária Evódia, e é uma honra para nós atendermos todas as vezes que somos solicitados em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 8, versículos de 22 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do mar. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no mar, e o barco se enchia e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Nós queremos hoje tomar como base esse texto. É um texto muito conhecido, mas a palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã. E nós queremos colocar um tema a essa mensagem que nós pregaremos esta noite. E nós queremos dar o seguinte tema: as 4 certezas do mar da Galileia. Repete comigo: as 4 certezas do mar da Galileia. As 4 certezas do mar da Galileia. Ao ler essa narrativa, ao ler esse texto sagrado, eu cheguei à conclusão, e Deus me mostrou 4 certezas inerentes a esse texto. A primeira certeza que eu tenho é que os discípulos não estavam sozinhos. Isso é uma certeza. A segunda certeza é que os discípulos eram passageiros e não tripulantes. A terceira certeza é que, sem entrega, Jesus não assume o comando. E a quarta certeza é que, com Jesus, eles chegaram do outro lado. Então, a primeira certeza é que eles não estavam sozinhos. A segunda certeza, eles eram passageiros e não tripulantes. Toda embarcação tem a tripulação, e eles eram passageiros. A terceira certeza: sem entrega, Jesus não assume o comando. E a quarta certeza: eles chegaram do outro lado com Jesus. Amados, o versículo 22, aonde se inicia a narrativa, diz que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do mar. Isso foi direcionado por Jesus, isso foi Jesus que comandou, isso foi Jesus que fez, isso foi Jesus que se prontificou a ir com os discípulos. Aquele barco, ele mostra, eu entendo isso à luz da Bíblia, que é uma analogia da igreja, pastor. Aquele barco é uma analogia da igreja. Aquele barco representa a igreja do Senhor. E o momento de entrada no barco com os discípulos
representa o início do cristianismo, que foi fundado, alicerçado e posto por Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina, e quem nele crer, diz a Bíblia, não será confundido. A entrada no barco é o início do cristianismo aqui nessa terra. O trajeto do barco no meio do mar, o percurso que o barco fez, trata-se do percurso da igreja aqui nesta terra. O barco representa a igreja. O mar representa o mundo. E nós estamos neste mundo, num percurso e numa trilha aqui neste mundo. O apóstolo Pedro diz que nós estamos aqui como forasteiros. Nós estamos aqui de passagem, mas nós estamos no percurso. Nós não andamos segundo os rudimentos deste mundo, mas andamos no mundo, vivemos no mundo, caminhamos no mundo, trilhamos no mundo, seguimos pelo mundo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, até um dia chegar do outro lado. E o outro lado representa a glória, o outro lado representa o céu, o outro lado representa a nova Jerusalém. E eu quero te dizer uma coisa: existem dois barcos, o barco daqueles que não têm Jesus no barco, e o barco daqueles que estão com Jesus. E eu quero dizer para vocês essa noite, como é uma analogia, e o barco significa a igreja, e nesse barco Jesus estava, e neste barco eles chegaram do outro lado, mesmo assim será essa igreja, nós vamos chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque Jesus está conosco, Jesus está do nosso lado, e nada vai nos deter, nada vai nos parar, nada circunstancialmente, nem a adversidade. O apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então fica tranquilo, o teu barco vai chegar do outro lado, você não vai parar no caminho. Sabe por quê? Primeiro, você não está sozinho. Você não está sozinha. Os discípulos não estavam sós. A Bíblia mostra claramente, o Senhor, quando ressuscitou, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia mostra que o profeta Isaías diz que ainda que o teu pai e tua mãe te desamparem, o Senhor te acolherá. Eu quero te dizer uma coisa, existe uma certeza, os discípulos não estavam sozinhos, assim existe uma certeza neste século 21, a igreja do Senhor não está sozinha, você não está sozinho, você não está sozinha, sabe por quê? Porque Jesus está conosco, Jesus está conosco. Eita, como é bom sentir Jesus. Mas para alguém estar com você, tem que existir algumas provas. Existem 3 provas de que Jesus está conosco. Primeiro, existe a prova sensorial. Segundo, existe uma prova sobrenatural. E terceiro, existe uma prova experimental. Primeiro, sensorial, a gente sente Jesus. Você está sentindo Ele? Eu estou sentindo Ele essa noite aqui. A cada centímetro desta igreja, a cada centímetro da nave desta igreja, eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor, sabe por quê? Porque é sensorial, amado, mas eu não estou sentindo nada, missionário. Fica tranquilo, daqui a pouco você vai sentir. É sensorial, é sensorial. Ele entra no meio do seu povo, Ele entra, você não vê, mas você sente. Você está sentindo? Ainda não, você vai sentir daqui a pouco. Segura na cadeira aí, ele vai passar aí daqui a pouco. É sensorial. Existe uma prova sensorial. Quando eu era apenas uma criança, a minha mãe costumava, pastor, me levar para uma igreja. Era uma igreja baseada em dogmas. Era uma igreja baseada em uma cultura rudimentar deste século e deste mundo. Uma igreja baseada em imagens e esculturas nas paredes. E eu ficava ali o tempo todo, pastor, do lado da minha mãe. Eu ia com ela para ela não ir só, porque ninguém lá em casa queria ir com ela. Como eu era o mais novo, eu queria sempre acompanhar minha mãe. Onde a minha mãe estava, eu queria estar com ela. E ela, quando ia para a igreja, eu nem queria ir, mas como eu sabia que ela ia, eu dizia: não, eu vou com a senhora.
E quando eu ia para a igreja, pastor,